Fala, meu querido aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender como o CSS funciona e vamos estilizar um botão. Então, bora direto para o código. Estou com o código da última aula aberto, vou apagar tudo isso aqui da aula anterior e vou colocar um botão na tela. Vou abrir o nosso projeto e veja que o botão já está lá. Antes de começar de fato o CSS, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, para me incentivar a continuar esse conteúdo e deixar o like caso as aulas estejam te ajudando, beleza? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que o CSS é um arquivo separado do HTML, mas por enquanto nós vamos usar a tag Style, que nos permite escrever CSS aqui dentro. Então todo o nosso CSS vai estar dentro da tag Style, beleza? O CSS tem algumas regrinhas, igual ao HTML. Nós vimos que o HTML trabalha com tags, já o CSS trabalha com chaves, mas não é esses chaves aí não, são essas chaves aqui. Para estilizar alguma tag, você deve colocar o nome dela, nesse caso button, e logo em seguida deve abrir chaves. Pode dar um Enter aqui e tudo que você escrever aqui dentro será aplicado a todos os buttons do HTML. Por exemplo, aqui vou colocar um atributo Background Color. Esse atributo muda a cor de fundo da tag. Então vou colocar um símbolo de 2 pontos e em seguida vou escrever Red. Vamos analisar esse código aqui. Basicamente eu estou dizendo que o Background Color, ou seja, a cor de fundo da tag Button, deve ser igual a Red, que é vermelho em inglês. Aqui no HTML temos várias maneiras de colocar a cor e uma delas é simplesmente colocar o nome em inglês. E importante, perceba que eu terminei essa instrução com ponto e vírgula aqui no final. Isso é de extrema importância, pois eu posso mudar outros atributos aqui embaixo. E o CSS ignora todos os espaços, igual ao HTML. Então, para de saber que essa instrução termina aqui, eu devo colocar um ponto e vírgula. Se eu salvar aqui e olhar no meu browser, podemos ver que o meu botão já ficou vermelho. Lá ele. Então, você acabou de aprender como é a estrutura do CSS. Parece complicado no início, mas vai por mim. Praticando 4 dias no máximo, você já vai ter decorado como essa estrutura funciona. Só é importante lembrar de manter esse padrão. Nome da tag. E dentro das chaves, você coloca os atributos que deseja alterar nessa tag. Se em algum momento você só esquecer como alguma tag funciona, acesse qualificadev.com.br. Venha aqui até o final da página e clique em Dicionário do Programador. Esse site é 100% gratuito e eu fiz para ajudar a você a programar. Então basta escrever sua dúvida aqui, como por exemplo CSS, e você vai poder relembrar facilmente como tudo funciona. Por exemplo, aqui nesse artigo mostra como é a estrutura do CSS. Então se você tiver alguma dúvida, basta vir aqui para relembrar e refrescar sua memória. Voltando para o meu VS Code, eu posso alterar o estilo de várias tags, como por exemplo o H1. Vou colocar um H1 aqui no meu HTML e vou mudar a cor dele para azul. Então aqui no CSS eu vou colocar o nome da tag, H1, abrir chaves e aqui dentro eu posso mudar o color para blue, que é azul em inglês. Veja que para mudar a cor do fundo eu uso o atributo background color e para mudar a cor do texto eu uso o atributo color. No CSS existem diversos atributos e se por acaso você digitar o nome do atributo errado, não vai acontecer nenhum erro, mas também não vai funcionar. Então eu vou deixar aqui como color e fique atento para eu não colocar o nome dos atributos errados. Atualizei a minha página e podemos ver que conseguimos mudar a cor do H1. Como eu disse anteriormente, eu posso mudar mais de um atributo aqui embaixo. Então vamos também mudar o background color do meu H1 para yellow, que é amarelo em inglês. Vou salvar e se atualizarmos a página, perceba que conseguimos mudar a cor de fundo e a cor do texto. É mexendo nesses atributos CSS que vamos fazer um site idêntico ao Mercado Livre. Vou mudar a cor de texto do meu botão também. Lembra que para mudar a cor do texto, o atributo é o color. Então coloquei o white, que é branco. Salvei e pronto. Já funcionou no botão também. Agora que conseguimos mudar a cor do texto e a cor do fundo, eu vou te ensinar a mudar o tamanho dos componentes. E isso é tão simples quanto mudar as cores. Para mudar a largura e altura, nós usamos o atributo width e height.
Antes de te mostrar como ele funciona, eu vou acessar aqui o meu dicionário do programador e pesquisar aqui altura ou largura. Vou pesquisar largura. Vai aparecer esse artigo aqui e clicando você tem um exemplo prático de como mudar a altura e largura dos elementos. Eu estou te mostrando isso porque se você não manja de inglês, eu tenho certeza que você não vai decorar esses nomes na primeira aula. Então basta pesquisar aqui o que você quer alterar que você terá um exemplo prático para refrescar a sua memória. Então seja amigo do dicionário. Fique colado a ele até perceber que já está decorando o nome das tags, beleza? Voltando aqui para o meu VS Code, eu vou alterar a altura e largura do meu botão. Para isso, vou colocar um width de 100 px e na altura eu vou colocar um height de 40 px. Se eu salvar e atualizar minha página, podemos ver que meu botão mudou. Agora tem a altura e largura que eu especifiquei. Esse px que eu coloquei significa pixels. Então meu botão tem 100 pixels de largura e 40 pixels de altura. Mas eu poderia colocar qualquer valor aqui. Por exemplo, vou criar um botão com 100 px de altura e 100 px de largura. Veja que ele ficou um quadrado perfeito. Assim concluímos nossa missão de aprender a mudar a altura, largura, cor de texto e cor do fundo. Eu sei que no início você pode ficar meio bugado com tanta informação, mas isso é só no começo. Antes de me despedir, deixa eu te dar um desafio. Tente criar essa página. Use tags HTML e atributos CSS que você já aprendeu para deixar o mais semelhante possível ou até mesmo mais bonita. Na próxima aula faremos juntos a solução do desafio, beleza? Não desista dos seus sonhos e eu te vejo na próxima aula. Até mais!